Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Edleusa do canal Caminhando com Jesus e Maria e hoje venho aqui abrir as portas da minha casa para vocês, para juntos partilharmos a palavra de Deus. Mas antes, peço que quem ainda não é inscrito já se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que eu conto com vocês. Aqui nós teremos todos os dias um encontro pessoal com Deus. Então, vamos se abrir à palavra, vamos procurar ouvir, mas mais importante que ouvir é botar em prática todos os dias. Então, hoje nós vamos começar meditando o Evangelho de São Marcos, que diz: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus encontrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai fazer a meditação, dessa palavra, da palavra de Deus, que fala sobre o sábado. O Senhor, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Aqui a gente pode ver Jesus caminhando com seus discípulos, e os discípulos estavam tirando espigas para comerem. Quando os fariseus, eles perguntaram a Jesus, Olha, por que fazem isso em dia de sábado, sabendo que não é permitido, E Jesus, meio que discretamente, o repreende, Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros, No entanto, Jesus diz aqui, esses pães eles só eram permitidos aos sacerdotes, mas Davi, ele entrou, com seus companheiros, e por estarem com fome, eles comeram o pão que não lhe era permitido. E acrescentou, Jesus ainda acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado, ele foi feito para o Senhor, e não o Senhor para o sábado.
o sábado ele também é dia do Senhor. E por ser dia do Senhor, todos os dias é dias de milagres. É dia de operar milagre. Todos os dias é dias de fazer o bem. Mais para frente aqui a gente vai ver que Jesus, ele entrou na sinagoga e havia ali um homem com uma mão seca. E as pessoas, os fariseus que estavam lá, ficaram observando se Jesus ele ia fazer a cura, ia fazer algum milagre ali para poder acusarem ele. E Jesus pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrê-la? Então, porque é sábado, é dia do Senhor, é um dia, é o dia de descanso, não se pode fazer nada? Se vê um irmão morrendo é para deixar morrer? Se vê uma pessoa passando fome é para deixar ficar com fome? Não. Não é esse o ensinamento de Jesus. Não foi assim que ele ensinou. Mas aquelas pessoas, elas eram duras de coração, elas não tinham amor. Para eles tinham que seguir só aquela lei, E Jesus, ele veio para quebrar. Ele veio para quebrar esse tabu, E ele quebrou. Ele operou um milagre. Aquele homem que estava com aquela mão seca, Jesus o chamou. Pediu que estendesse a mão. E Jesus a curou. O homem ficou curado. Os fariseus, vendo isso, logo ficaram com raiva, Saíram e já começaram a tramar como seria a morte do Senhor Jesus. A morte do nosso Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todos os dias é dia, Jesus nos mostra que todos os dias é dia de fazer o bem, é dia de fazer a caridade, é dia de darmos a mão a quem precisa. Não é verdade? Se a gente colocar isso no nosso pensamento, mas ainda no nosso coração, o mundo seria bem mais diferente. Se a gente tivesse mais amor, se a gente tivesse mais compaixão para com os nossos irmãos, o mundo seria bem mais diferente. Então, nesse sentido, vamos buscar, assim como Jesus. Sabemos que talvez a gente não pode fazer um milagre como Jesus fez aqui. A gente não pode fazer, porque não somos Deus para isso. Mas a gente pode ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Então vamos levar a palavra de Deus adiante. Aqui a gente está vendo nesse evangelho que o sábado ele era o dia de descanso, Era o dia em que não se podia fazer nada. Não podia fazer milagre, não podia fazer nada. Inclusive até Jesus, perante a lei, ele não podia fazer. Mas a lei dos homens nada vale diante da lei de Deus. A lei de Deus, essa sim, é valiosa e deve prevalecer na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, vamos aprender que assim como Jesus, precisamos ser firmes na nossa fé. Não permitir que nada e nem ninguém nos abale. Dias difíceis virão, dificuldades aparecerão, mas precisamos segurar firmes nas mãos de Deus e seguir a nossa caminhada fazendo bem a todos que a gente encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.